Mob Psycho 100! Que episódio! Meu Deus, eu ainda estou extasiado com a experiência que eu tive em poder assistir esse episódio 17, o quinto da segunda temporada de Mob Psycho. Galera, realmente é um episódio transformador para o personagem, para o protagonista, Mob, e também pra gente, nós telespectadores que vemos aí, né, essa obra incrível. Eu até tuitei mais cedo sobre como esse episódio me transformou e eu vou explicar essa transformação pra vocês em meio a essa análise regada de teorias agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também visita o site aí na descrição com artigos e notícias interessantes pra você que curte o mundo dos mangás e dos animes. E também ouve o nosso podcast. Agora vamos lá, hein? Quinto episódio já da segunda temporada de Mob, se aproximando aí, né, do fim dessa primeira metade. E a Garra ainda não deu as caras. E ainda assim a temporada está interessantíssima, porque o nível narrativo desses últimos episódios agora... Meu Deus, galera, Mogami Cage, né? Esse grande antagonista que proporcionou esse encontro absurdo que transformou tanto o Mob, né? A gente vê que a garotinha lá, que o Mogami Cage tá possuindo, está agora estudando na escola de Mob. Mas isso não é o mundo real. Eu tava acreditando, quando eu vi o final do episódio passado, eu tava acreditando que o Mogami Cage, ele iria dar meio que um reboot ali, criar um universo paralelo pro Mob, só que não sendo algo apenas dentro da consciência do Mob, saca? Eu acredito que ele ia manipular a realidade, mas não nesse nível, porque o mundo tava correndo, o fluxo do tempo tava correndo normal, e o Mogami Cage criou um mundo paralelo na cabeça do Mob. E o Mob viveu nesse mundo paralelo durante 6 meses, sendo maltratado, porque o mundo paralelo que o Mogami Cage criou foi pra fazer o Mob sofrer, pra ele colocar o Mob naquele beco sem saída, sabe o rato acuado no cantinho, e ver qual é a reação do Mob. Porque o Mob é um cara que se preocupa em desenvolver o seu social, quando, na visão do Mogami Cage, era pra ele se preocupar em desenvolver os seus poderes e ir contra esse mundo cruel e nojento. O Mogami Cage é um cara que ele sucumbiu às crueldades do mundo. A gente sabe, galera, a vida não é fácil. A gente leva muita porrada na vida. A vida, que nem Rocky Balboa fala pro seu filho no 6º filme do Rocky, né? Que a vida se trata de você apanhar e levantar. Se trata de levantar, porque as porradas vão vir. E eu sei que eu recebi porrada, e eu sei que você tá vendo esse vídeo também já recebeu muita porrada na vida. Então, qual é a visão do Mob? O Mob, ele dá valor às suas relações interpessoais. Seja com o Arataka Reigen, que por baixo dos panos é mais uma porrada que o Mob leva porque ele tá sendo usado. Mas o Mob, ele é incrível, galera. Esse personagem, ele tem uma coisa no coração dele que transforma as pessoas à sua volta, e ele tá se transformando. Essa é uma temporada, pelo menos essa primeira metade, é sobre a transformação de Mob. E quando ele vai vivendo aquele universo em que o Mogami Cage vai colocando a garotinha e os amigos dele sempre pra fazer bullying, derramar leite na cabeça dele, bater nele, espancar, destruir o material escolar dele, roubar a grana dele e tal. Ele não tem nem apoio do irmão, que nesse mundo paralelo é um desconhecido. Mas o que é que o Mob fala? Pô, o Covinhas precisa intervir, né? Porque o Mob, ele tá indo muito naquela direção. Ele tava quase ali indo, seguindo os princípios do Mogami Cage. Só que o Covinhas chega pra intervir. E ao mesmo tempo que a gente fica naquela, pô, eu queria que o Mob pensasse essas coisas, que o gatilho fosse ele sozinho. O Covinhas é um aproveitador, o Arataka Reigen é outro aproveitador. Mas galera, é aí que tá, são as relações interpessoais. Como o Mob lida com as pessoas e como essas pessoas, como essas relações, na verdade, transformam o Mob. E aí o cara fala, poxa, dado esse mundo que tu criou, eu sou grato pelo mundo real que eu tenho. É muito incrível, velho. O Mob sofre no mundo real, mas ele vai lembrando dos amigos que ele fez, das pessoas que ele foi transformando, das pessoas que fizeram ele se transformar, e ele é muito grato. E ele sabe que ele pode evoluir interagindo com aquelas pessoas.
como foi no caso da namoradinha dele, lá no primeiro, segundo episódio dessa temporada, né? Episódios 13 e 14, no total. Que a menina, ela fala que só tava ali com o Mob porque perdeu uma aposta, e o Mob fica bem triste com aquilo. Mas qual era a emoção do Mob? Ele gostou daquilo que ela estava escrevendo, então ele usa os seus poderes para poder reconstruir aquilo que aquelas amigas traíras dela lá rasgaram. Então o Mob, ele tá dando vazão aos seus sentimentos, e aí ele chega aos 100% nesse episódio. E diferente de tristeza, medo, porque o Covinhas fala nesse episódio, o Mob é um garoto que sempre quando ele tá tenso, quando ele despiroca, ele atinge um poder psíquico paranormal avassalador. O Mob não despirocou nesse episódio, ele não fica com aquele olho branco. Ele tá focado. E ele fala, Covinhas, vai pra lá. O Mob, ele tá com a mistura de dois sentimentos ao ponto que esses 100% se transformam numa incógnita. Fica lá no final do episódio. 3 interrogações. Não quer dizer que é centesimal, hein, galera? Pode ser, sei lá, que nem o Arataka Reigen, 1000%, 1.000.000%. Porque o Mob, ele misturou a gratidão e a coragem. A principal emoção foi a coragem. E o Mogami Cage, ele não previu esse cenário de que é na mais profunda tristeza que você pode fazer brotar a alegria, e é na mais profunda sensação de desespero que você pode fazer brotar a coragem para lutar contra aquilo ou passar por aquela situação. E foi isso que o Mob quis fazer. No primeiro momento, o cara já expurga ali o Mogami Cage. É impressionante essa decisão dele, ele querendo proteger o Covinhas, e agora ele tem essa resolução. Eu vou usar os meus poderes para salvar as pessoas. O Mob tá se transformando num herói, galera. Isso é muito impressionante. Você vê ele um garotinho sendo usado ali pelo Arataka Reigen na primeira temporada, e agora o cara tá nesse nível de lucidez. Como é que eu posso usar os meus poderes? Galera, muito incrível a resolução do Mob, como é que ele lida com as suas relações interpessoais, porque sim, Covinhas e Arataka Reigen estão abusando dele sem ele perceber, ele é tonto, mas quais são as sensações e os sentimentos que ele tem com aquela relação e como ele pode se transformar a partir daquilo. Que episódio, meu Deus do céu. E aí ele tem que lutar, é uma das piores lutas do Mob, porque o cara, ele tá naquela, né, contra o Mogami Cage, é imbatível o cara, porque ele sugou muitos espíritos. E a gente vê a quantidade de espíritos que o Mogami Cage sugou, né? Porque o Mob, nesse mundo paralelo, precisa lidar com todos, e são vários. Ele fala pro Covinhas ir embora, né? Ele cria ali umas rachaduras, né? Ele trinca essa dimensão e o Covinhas passa ali, vai pro mundo normal. A gente vê que o Arataka Reigen, ele tá com fé no Mob, mas esse personagem ainda precisa se transformar. Ele tá com fé no Mob por dois motivos, porque ele sabe que o Mob é forte, sempre resolveu os pepinos, e porque ele quer usar o Mob futuramente, então ele não vai fugir. Beleza? Mas o Arataka Reigen, ele precisava ter acreditado no Mob porque ele tem fé no Mob, porque ele gosta do Mob como pessoa. Então, eu quero muito ver uma transformação do Arataka Reigen. O Covinhas é boboca, sabe? Eu acho que não precisa de uma transformação, ele é muito gag. Mas o Arataka Reigen eu gostaria muito. Então o Mob precisa lutar com todos esses espíritos, porém com essa nova resolução. O cara tá muito overpower porque ele tá usando os 100% dele para a coragem. Então eu acho que ele pode extrair sem precisar esperar explodir. Se ele tiver a resolução de eu quero salvar essa pessoa, ele entra nos 100% agora. Isso é imprescindível para ele poder lutar contra o top 5 e o grande líder da garra que vai vir por aí. E é bem interessante esse episódio também, porque a gente vê a história do Mogami Cage. Ele era um cara bom, ele se identifica com o Mob, é por isso que ele quis aí transformar a vida do Mob pro Mob ser tipo o sucessor do Mogami Cage. Vamos seguir meus passos aí, moleque. Mas o Mob não comprou essa ideia, né? Como a gente tá analisando aqui, como vocês viram no episódio também. E aí, a vida do Mogami Cage era de salvar as pessoas e tal, até que a mãe dele ficou doente. E era obscena a dívida que ele tinha com o hospital. A mãe dele ainda assim morreu e virou um espírito maligno. Então, véi, foi muito trauma, né? Porque o Mogami Cage, ele foi, pra ganhar esse dinheiro, pra pagar as contas da mãe, ele foi matando pessoas, ele foi se transformando aí, né? O mundo moldou ele pra ser essa crueldade. E não, velho. Se o mundo é cruel com você, você tem que devolver com bondade. Que aí você transforma o mundo. Se você deixa o mundo lhe transformar
nesse subnitrato de polipeido que é o Mogami Cage, pô, todo mundo só tem a perder. Você só tem a perder. O Mogami Cage perdeu e o Mob ganhou com essa resolução dele. Muito lindo, tipo, foi o maior duelo do Mob, porque teve risco de ele se perder, e a gente vê que ele chega num ponto que o Mogami Cage brincou com ele destruiu o Mob no final do episódio passado, e deixou o Mob vivendo nesse mundo sem poderes, certo? E foi impressionante você ver o Mob lidando com tudo isso, e vencendo esse desafio, e ele volta, e quando o Mogami Cage em espírito vai embora, o Matsu... Lembra do Matsu, da 7ª divisão, da Garra, da primeira temporada? Ele prende ali no Mafubá dele, né? Ele coleciona uns espíritos, né? O Matsu, a gente já sabia essa temática de batalha dele, paranormal, e ele prende o espírito do Mogami Cage, que possivelmente vai ser usado aí no futuro de Mob. Talvez nessa temporada, talvez na próxima, não sabemos. Será que Mob vai adaptar? Porque o mangá já acabou, né, galera? Será que o resto do mangá vai ser adaptado ainda nessa temporada? Eu acho que não vai ter muito espaço não, mas eu sei que o Matsu tá com o Mogami Cage, e a garotinha lá, ricaça, ela fica feliz pra caramba, né, tipo, por ter sido libertada aí, né, desse espírito maligno. Só que ela tá muito arrependida de tudo que ela fez tanta gente sofrer. O Mob, meu irmão, tá tranquilo, fica de boa. O Mob, ele tá sendo realmente um herói. E aí o pai da garota, hospitalizado, né, ele se feriu lá no meio de todo esse incidente. Ele, pô, eu não contratei nenhum garoto que nem o teu salvador. Porque ele chamou o Arataka Regen, né, e o Arataka traz o Mob como estagiário, ele se aproveita do Mob. E aí o cara, não, vou depositar aqui 500 milhões de ienes na conta desse grupo aqui que cultua o Mob, porque ele é o líder. Pô, o cara achou errado, né, velho? Mandou ali a grana pra um monte de gente bizarra. Vamos ver como é que eles vão reagir, né? Esse culto ao Mob com essa grana toda, que é mais ou menos quase 17 milhões de reais na moeda da gente, pô. 500 milhões de ienes. É absurdo a quantia, pô. E aí é isso, galera. Tipo, o episódio acaba aí, né? O Reigen tá com novas premissas para o futuro da equipe, e o próximo episódio ele tem um preview meio morninho. Mas eu acredito que as coisas vão se transformar. Afinal, até pela abertura, o top 5 da Garra vai aparecer e os problemas vão surgir. Ainda bem que temos um novo Mob para encarar esse desafio, hein? Quero muito saber o que é que vocês acharam desse episódio 5 da segunda temporada de Mob, né? O episódio 17 no total. Então deixa a tua opinião nos comentários, dá like se você gostou, dá dislike se não gostou, se inscreve aqui no All Blue caso seja a tua primeira vez e clica no sininho. Pois é fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Mob Psycho 100. E a gente tem vídeos da obra toda terça. Sai a análise aqui do anime, beleza? Até a próxima. Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.